o GEM dialoga com diversos pesquisadores nacionais e internacionais, com diversas Nietzsche Societies e diversos centros de pesquisa internacionais. O GEM é um empreendimento único na América do Sul, ou seja, não há outro grupo de pesquisa orientado para um filósofo que congrega tanta diversidade e tem tanta duração no tempo, né? Afinal, são 25 anos, um quarto de século. E o GEM organiza suas atividades em torno dos cadernos Nietzsche, da coleção Sendas e Veredas e dos encontros Nietzsche. Falar um pouquinho de cada uma dessas atividades, né? Os cadernos Nietzsche foram fundados também pela professora Scarlett Martel em 1996, né? Junto com a fundação do GEM, e atualmente os cadernos Nietzsche estão no volume 42, né? Lançando 3 números atuais. Hoje ainda nós vamos ter o lançamento do número 42, do volume 42, número 2. Tá? Terá o lançamento hoje, acho que às 17 horas. O periódico traz ao público as mais diferentes leituras do pensamento de Nietzsche, né? Tanto internacionais como nacionais. Acolhe também textos de qualidade de pós-graduandos, promovendo também um diálogo entre as diferentes gerações. Atualmente, os editores responsáveis são o professor Ivo da Silva Júnior e o professor Márcio José Silveira Lima. E como editor adjunto, nós temos o professor André Itaparica. A coleção Sendas e Veredas, ela foi criada também pela professora Scarlett Martel em 2000. Atualmente é publicada pela editora da Unifesp, sendo constituída por 3 séries. A série Ensaios, que são obras expressivas sobre a filosofia de Nietzsche, escritas por pesquisadores nacionais e estrangeiros. A série Recepção, apresentar, né, as diversas abordagens e interpretações do pensamento nietzschiano que configurem uma especificidade de recepção num determinado local, numa determinada época, por um determinado grupo. Temos também a série Fontes, que são os textos estudados por Nietzsche, propiciando a abertura para o universo cultural e teórico de Nietzsche. O número total de obras publicadas atualmente ultrapassa os 30 títulos. E hoje também, na sessão de lançamentos, haverá o lançamento dos mais recentes títulos da coleção Sendas e Veredas. E eu convido vocês a entrarem no site do GEM, né, para conhecer toda a coleção e também acessarem os cadernos Nietzsche, né, o que pode ser acessado também pela Cielo, onde vocês teriam a disponibilidade de todos os artigos publicados até hoje. E a terceira frente de atividade são os encontros Nietzsche, né, que é a presente atividade. Os encontros Nietzsche são um fórum permanente de debates acerca da filosofia nietzschiana, promovido 2 vezes por ano, em maio e setembro, né? O ano passado, por conta da pandemia, foi uma exceção, né? Mas realizamos 2 eventos por ano e ocorre desde 1996 em vários locais do Brasil.
né? E esta edição, a 47ª, é comemorativa aos 25 anos de fundação do GEM. Né? E, para comemorar esses 25 anos, apresentaremos as pesquisas que vêm sendo realizadas pelos membros mais antigos do GEM. Ok? Mas antes, eu só queria dizer uma coisa. Haveria nessa mesa a apresentação da professora Vânia Dutra de Azeredo, Arqueologia e Genealogia, Nietzsche em Foucault. Mas ela teve um problema de saúde, eu queria transmitir a ela as melhoras. Tá? Então, de imediato, dou início à nossa primeira mesa e faço a apresentação da professora doutora Scarlett Marton, que, na verdade, dispensa apresentações, mas eu vou seguir o ritual do nosso evento. A professora Scarlett Marton fez doutorado e livre docência em filosofia na USP, mestrado em filosofia na Universidade Paris I, a Sorbonne, graduação em filosofia na USP. É professora titular de filosofia contemporânea da USP, fundou o GEM em 1996, o Grupo de Estudos Nietzsche, criou os Cadernos Nietzsche e a coleção Sendas e Veredas. É fundadora do GT Nietzsche da Ampof, integra o Comitê Científico do Grupo Internacional Hyper-Nietzsche, o Comitê Científico do periódico Nietzsche Studien e também o Comitê Científico da coleção de textos e monografias sobre Nietzsche da editora alemã Walter de Gruyter. É autora de inúmeros artigos e livros no Brasil e em vários países. Alemanha, Áustria, Espanha, França, Itália, Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Chile e Argentina. Entre os seus mais de 20 livros, destaco Nietzsche, das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, na 3ª edição, Extravagâncias, ensaios sobre a filosofia de Nietzsche, também na 3ª edição, Nietzsche e a arte de decifrar enigmas, Nietzsche, filósofo da suspeita, a irrecusável busca de sentido, uma autobiografia intelectual, e neste ano lançou na França Ambivalence de Nietzsche, Type, Figure et Image féminine. Tenho a honra, então, de deixá-los com a palavra da professora Scarlett Marton. Boa tarde, é para mim uma grande alegria participar desta 47ª edição dos Encontros Nietzsche. Eu agradeço de imediato ao professor Wilson Fresati Júnior pela sua apresentação generosa e agradeço igualmente aos meus colegas Éder Corbanese e João Pereira pela organização desta 47ª edição dos Encontros Nietzsche e aos colegas João Neto e Geraldo Dias Pereira pela divulgação do nosso evento. Na verdade, é para nós todos, membros do GEM, um momento muito particular, um momento muito especial, porque estamos aqui trazendo as nossas pesquisas atuais, aquelas que estamos desenvolvendo neste momento, o que prova uma vitalidade do nosso grupo de pesquisa. Na verdade, eu gostaria de dizer que eu me dediquei durante um bom tempo, uma pesquisa de fôlego, foi essa que saiu, publicada em abril deste ano pelas edições da Sorbonne, e que diz respeito à relação de Nietzsche com as mulheres. Nietzsche e as mulheres. Mas, na verdade, mulheres essas que aparecem como figuras, imagens e tipos femininos na sua obra. De lá para cá, eu diria desde o final do ano passado, eu venho me dedicando a uma nova pesquisa, mas esta
talvez não de tanto fôlego, eu acredito que ela resulte num artigo a ser publicado no próximo ano. E o tema da pesquisa atual é Nietzsche e a ideia de Europa. Eu estou visitando e trabalhando sobre vários textos em que Nietzsche trata da questão europeia, e aqui, de forma bastante breve, eu pretendo expor a vocês no que consiste esta minha nova pesquisa, que, como disse, não se converterá num livro, mas sim num ensaio. A Europa quer tornar-se una, afirma Nietzsche em Para Além de Bem e Mal. À primeira vista, essa afirmação corre o risco de parecer profética. Contudo, antes de avançar nessa direção, é preciso investigar de que modo o filósofo concebe o continente europeu. Bem, se sabe que em seus escritos ele se interessa pelo futuro da Europa, chegando a profetizar o surgimento do homem europeu. Se tem uma posição ambivalente frente à Alemanha, não deixa de manifestar seu apreço pelos países do Sul. Nessa velha Europa, o Mediterrâneo ocupa posição de destaque. Querendo ter nascido francês, Nietzsche sonha visitar aquele país. Numa carta a Heinrich Köselitz, de 16 de setembro de 1882, ele confidencia, cito, Lu chega dia 2 de outubro. Partiremos algumas semanas depois para Paris, grifado, e lá permaneceremos talvez um ano inteiro. Como Goethe, Nietzsche vê a Itália como lugar de vivências singulares. Na Genealogia da Moral, ele escreve: penso no meu mais belo gabinete de trabalho, a Piazza di San Marco, em Veneza. Essas passagens em que Nietzsche manifesta o seu apreço pela França, pela Itália, essas passagens ao lado de várias outras revelam que, a seu ver, a Europa é muito menos um conjunto de nações do que o lugar de experiências culturais múltiplas. É, pois, sobretudo, de uma perspectiva cultural que Nietzsche encara esse continente. Importa notar, e aqui temos de nos voltar necessariamente para a concepção nietzschiana de cultura e investigar que concepção é essa na sua obra, importa notar, a meu ver, que uma mesma concepção de cultura atravessa os seus escritos. No entender de Nietzsche, a cultura deve consistir numa tarefa individual, ser uma criação desinteressada e ter caráter cosmopolita. Julgando que a cultura deve consistir numa empresa individual, Nietzsche se empenha em combater o que chama de cultura de Estado uniformizada. Da sua perspectiva, não se pode apreciar o valor de um indivíduo tomando-o como função da massa gregária, e não se pode tampouco orientar a criação cultural para satisfazer as necessidades do rebanho. Do ponto de vista gregário, quem se recusa a servir à coletividade é considerado imoral. Seu modo de agir é imprevisto, sua maneira de pensar arbitrária, seu comportamento inabitual. Não se pode, pois, tomar a utilidade coletiva como critério de avaliação. Concebendo a cultura como criação desinteressada, Nietzsche acredita que a educação é o campo em que o filisteísmo se faz sentir de forma mais aguda. Imiscuindo-se nos mais diversos domínios culturais, o filisteísmo também imprime a sua marca nos estabelecimentos de ensino. Não há, pois, por que tolerar a venalização dos bens culturais. E entendendo que a cultura deve ter caráter cosmopolita, Nietzsche afirma que a tarefa dos grandes espíritos do próximo século consiste em adquirir, cito, um conhecimento das condições de cultura
que ultrapasse todos os estágios atuais. Assim é que ele denuncia o fato de a Prússia atribuir-se o papel de guia, supervisor e vigilante da cultura, a fim de assegurar-se do devotamento e da obediência por parte dos cidadãos. Por entender a cultura como empresa individual, Nietzsche não deixa de criticar os imitadores e epígonos. Por encará-la como tarefa desinteressada, não hesita em atacar a mercantilização e o jornalismo. Por concebê-la, antes de mais nada, como realização cosmopolita, empenha-se em combater o irrealismo romântico que visa ao progresso das culturas nacionais, originais e fechadas, e, de igual modo, combate as ideias nacionalistas, a começar pelo imperialismo prussiano. É nesse contexto teórico, portanto, que aparece a figura do bom europeu. Essa figura se acha presente em vários textos de Nietzsche, em particular nos 2 volumes de Humano Demasiado Humano e em Para Além de Bem e Mal. Para levar a bom termo a análise dessa figura, será preciso explorar um dos aspectos centrais da concepção nietzschiana de cultura, o cosmopolitismo. Esse procedimento permitirá compreender as razões que levam Nietzsche a conceber o bom europeu como um indivíduo que despreza as fronteiras e se empenha na união da Europa. O bom europeu possui um caráter supranacional, é um apátrida e, portanto, espírito livre. É a essa figura que nosso autor recorrerá para contrapor-se ao declínio que, a seu ver, está avançando na sua época nos diferentes países europeus. Vale destacar que Nietzsche entende que a cultura do seu tempo está tomada por uma grave enfermidade, a decadência. E essa decadência consiste, antes de mais nada, na tendência igualitária da sociedade europeia, no espírito gregário que impede o aparecimento dos grandes homens. Nietzsche vai criticar tanto a tendência igualitária, aliás, a ideia de igualdade concebida como nivelação, concebida como uniformização, nivelamento, se preferirmos, é o eixo da crítica que Nietzsche desenvolve, da crítica que Nietzsche faz da modernidade, dos tempos modernos e da Europa da sua época, enfim. Então, como eu dizia, a crítica à tendência igualitária e, ao mesmo tempo, o combate do espírito gregário bem nos mostram as predileções de Nietzsche. Através dessa crítica e desse combate, Nietzsche revela as suas preferências, ou seja, ele toma posição a favor do ideal aristocrático. Aliás, ele entende que os bons europeus deveriam consistir na nova aristocracia europeia. Por um lado, ao pregar a unificação europeia do ponto de vista cultural, Nietzsche aparece como um visionário. Por outro, ao diagnosticar o mal-estar que se abate, a seu ver, sobre a Europa, ele se apresenta como um pensador que não soube compreender as transformações econômicas, políticas e sociais da sua época. Em linhas gerais, esse é o tema, essa é a questão teórica sobre a qual eu venho me debruçando nos últimos tempos. E trata-se aqui para nós, por um lado, de apresentarmos a nossa pesquisa em curso, mas também de trazermos a metodologia adotada. Como lidar com essas questões teóricas? Como lidar com
Nietzsche e a ideia de Europa. Bem, em relação a este trabalho, eu venho procedendo como eu procedo de modo geral. Ou seja, eu me empenho em fazer uma análise, ao mesmo tempo estrutural e genética, dos textos de Nietzsche. Uma análise estrutural. Para tanto, eu procuro repertoriar, fazer o levantamento de todas as ocorrências do tema Europa nas obras de Nietzsche. Nós dispomos hoje de um instrumento extremamente rico, que consiste no Nietzsche Source. É um site que pode nos trazer, em alguns minutos, muito rapidamente, todas as ocorrências de um determinado termo, não só nos livros publicados, como nos fragmentos póstumos, não só em toda a obra de Nietzsche, como na sua correspondência. Feito esse levantamento, se trata, evidentemente, de localizar as passagens em que as questões relativas à Europa aparecem e, a partir daí, contextualizar esses textos. Se é uma passagem, por exemplo, que se encontra num aforismo de Para Além de Bem e Mal, ou de Humano Demasiado Humano, vamos ler por completo, examinar, analisar, não só o parágrafo em que a passagem aparece, mas como o capítulo em que essa passagem se acha inserida, e mais ainda, vamos procurar rastrear o problema em todo o livro, e assim entrar em contato de uma maneira mais profunda com o tema no contexto do corpus nietzschiano como um todo. Claro, se houver passagens também nas cartas de Nietzsche que forem relevantes, por que não examiná-las? Feito este trabalho inicial, que é um trabalho de repertoriamento, levantamento de ocorrências e contextualização dessas ocorrências, nós vamos procurar ver se há uma alteração nas posições de Nietzsche ao longo do seu percurso, ou não, se ele se mantém preso à mesma concepção, se houver alterações, e no caso da Europa há, efetivamente, mudanças de posição, inclusive, se houver alterações, precisamos investigar a que elas se devem, e assim nós vamos contextualizar o pensamento nietzschiano na sua própria época, estudando, inclusive, a história factual, os acontecimentos que estavam ocorrendo naquele momento. E, a partir daí, se possível, nós vamos estabelecer uma relação com outros pensadores que estão voltados para as mesmas questões, pensadores esses com que Nietzsche dialogou. Essa é a metodologia que eu venho adotando ao longo de anos ao tratar de questões teóricas presentes no corpus nietzschiano. Pela atenção de todos, meu muitíssimo obrigada. Agradecemos muito a apresentação da professora Scarlett, né? Nietzsche e a ideia de Europa. Passo, então, a palavra ao professor Ivo da Silva Júnior, né? Então, o professor Ivo da Silva Júnior fez doutorado, mestrado e graduação na USP, realizou estudos e estágios pós-doutorais na França, é professor associado de História da Filosofia na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, é fundador do SEMBRA, Centro de Estudos Nietzsche, a recepção no Brasil, sediada na Unifesp, é membro do GEM, do Grupo Internacional Hiper Nietzsche e do